Olá, hoje eu vou estar falando a respeito da instalação de alguns comandos básicos do Linux CentOS. Esses comandinhos básicos eu vou fazer isso no terminal, né? Então vamos em aplicativos, sistema, terminal. Os comandinhos básicos que a gente sempre vê nos vídeos tutoriais, mas a gente só fala rapidinho sobre eles e não se prolonga muito sobre esses comandinhos. Hoje vai ser um tutorial bem específico para fazer essa configuração. Então vamos lá. O comando su é para logar como usuário root. Então sempre que você digita su e depois a senha do usuário root, você entra como root no sistema. O comando exit vai sair do terminal. E temos também os comandos sudo -i, que você loga como root só digitando a senha do usuário que você logou, tá? Que aqui não funcionou porque o usuário root ele está habilitado, mas se o usuário root estiver desabilitado no seu sistema, sudo -i resolve para você logar temporariamente como root. Bom, agora então vamos logar como root, né? Os comandinhos básicos de rede. Para você identificar na rede alguns problemas de roteamento ou de qualquer problema que você tenha em relação a encaminhamento de pacotes, você pode dar um comando ping e o endereço de IP ou o domínio de um site ou servidor para testar essa conexão com a internet. Por exemplo, ping 192.68.0.1 ele dá um ping no modem, que o modem é o 0.1. No caso aqui, se você reparar, o comando ping ele vai dar um ping então 92.68.0.1. Ele vai disparar 64 bytes, né, que são pacotes ICMP, numa sequência. Aí tem o TTL, tem o time aqui, que é o tempo de duração desse pacote. Enfim, beleza. Agora já temos o comando ping. Agora o comando traceroute é o comando que você vai tracejar uma rota, por exemplo, de um site, por exemplo, www.google.com.br. Você faz um tracejamento da rota, ou seja, você pega, sempre que você tiver um problema no modem, digitando o traceroute alguma coisa, você já descobre se esse primeiro endereço de IP aqui é o do modem e qual é o endereço de IP do roteador de saída da operadora de internet, que isso aqui fica lá nos servidores da operadora de internet. Então você tem o 92.68.0.1, que é a rota padrão desse sistema, e depois tem o endereço de IP do roteador da empresa concessionária de internet, e assim vai tracejando a rota até chegar no site do Google. O comando traceroute você pode digitar só traceroute e o site, que ele dá tranquilo. Agora então temos alguns comandos, por exemplo, de instalação de pacotes no CentOS. Eu vou digitar então tudo que você der i1, alguma coisa vai servir para instalação, desinstalação ou procura de pacotes para instalação do repositório do CentOS. Então i1 alguma coisa, por exemplo, i1 install screen. Eu vou digitar em um install screen para fazer essa instalação desse softwarezinho de instalação do terminal, né? Que daí no caso eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Então, digitando i1 install alguma coisa, você tem a instalação desse pacote. Agora digitando então i1 reinstall screen, você reinstala o pacote sem precisar digitar i1 remove o aplicativo, depois i1 install novamente. Você dá um i1 reinstall, ele pega do repositório local o arquivo e reinstala esse aplicativo novamente. Se você digitar i1 remove e o aplicativo, por exemplo, aqui eu vou remover o Gedit, por exemplo. Então eu digito um remove Gedit e remove editor de texto, apertando Y.
Então quer dizer, ele fez a desinstalação do aplicativo chamado Gedit, que é o editorzinho de texto. Então aqui já não tem mais o editorzinho de texto. Agora se você der um install Gedit com o parâmetro -y, ele vai instalar, desinstalar, reinstalar pacotes sem te perguntar nada. Então isso significa que ele não vai te perguntar mais, ele simplesmente vai pegar, vai reinstalar o pacote e não vai perguntar nada mais se você quer ou não instalar o pacote. Como a conexão aqui da internet está um pouquinho complicada, ele vai levar um tempo aí para fazer essa instalação aí do Gedit. Claro que você pode usar comando, por exemplo, em um install Gedit com o parâmetro -y, mas ele já vai instalar, baixar automaticamente e vai fazer todo o procedimento automático sem que, enfim, que você possa gerenciar isso. Então é necessário instalar com um install alguma coisa tracinho Y quando você tem certeza mesmo do que você está instalando. Se vier muita dependência, muita coisa, o ideal é colocar o parâmetro e um install e o aplicativo sem digamos que nenhum gerenciamento, alguma coisa, porque senão daí você fica em dúvida, né, do que você vai instalar. Agora então ele instalou o Gedit, o editorzinho de texto volta para cá. Bom, eu estava falando então sobre a instalação do Screen, né, com aquele comandinho lá em install Screen. Esse comando é muito útil se você precisa, por exemplo, logar num terminal e você só tem apenas um terminal para fazer logon. Aí você digita Screen. Aí você vai criar uma nova seção com o parâmetro -s1, por exemplo. Ele criou uma nova seção. Se você ver aqui, ó, é uma nova seção, na verdade, porque ele não tem nada além de uma nova seção. Então, se você digitar agora Ctrl A e depois apertar a tecla D, ele ficou esse screen lá. Se você agora der o comando screen -r, você volta para aquele terminal que tinha lá. Por exemplo, eu vou digitar alguma coisa aqui, que é um comandinho de rede, por exemplo, ifconfig. Esse comandinho ifconfig, ele significa que você está vendo a placa de rede e as informações dele, né? Agora, se eu digitar então ifconfig eth0, você vê só a placa de rede eth0. Se você digitar ifconfig lo, que é a interface loopback, você só tem informação sobre a interface loopback desse sistema. Agora veja que essa tela ali, ó, o comando ifconfig apareceu com todas as informações das placas de rede. Se eu digitar Ctrl A e depois apertar sozinho a tecla D, ele volta para o terminal anterior. Se eu digitar Screen -r, ele volta para o terminal que tem essas informações. Não sei se deu para perceber, ó, Ctrl A, D, Screen -r, ele volta. Ctrl A, D, volta para o terminal. Se eu digitar então Screen -s2, que ele fez uma nova seção agora, ele começa uma seção limpa. Agora então vamos ao comando, vou digitar então o traceroute, que a gente já viu, traceroute. Ó, veja que apareceu algumas informações aqui como proceder então com o traceroute, né? Bom, agora então digitando screen, digitando Ctrl A, D, voltou para o terminal normal. Se digitar agora Screen -r, ele vai aparecer assim: There are several suitable screens on. Então quer dizer, ele já abriu um terminal, dois terminais. Agora, como proceder então com o comando Screen -r, vai ser assim a partir de agora então. O comando Screen -r, a gente pega esse númerozinho que apareceu aqui, ó, 2087.2 ou 2067-1, e faz assim: Screen -r,
2067.1. Ele volta para o terminal. Agora eu digito então Ctrl A, D, e agora então vou digitar, ó, screen-R, ele apareceu de novo. A gente entrou no PID que está em 2067-1. Vou entrar no PID 2087.2. Veja que aqui ele voltou para aquela lista de comandos lá, o tracing route. Se eu digitar exit, ele vai sair do comando screen. Se eu digitar screen-R, ele volta para aquele terminal que a gente já tinha feito aquele comandinho antes. Se eu digitar exit, ele sai de todos os screens que tinha. Então, se eu digitar agora screen-R, não há nenhum screen no terminal. Esse comando screen é muito útil, por exemplo, se você vai fazer uma instalação de software e só tem apenas um terminal disponível. Por isso é bom o uso do comando screen. Agora exit aqui, ele sai do usuário root, né? Bom, já vimos então como fazer a instalação de pacotes, comando screen, comando tracing route, comando ifconfig, comando enfim, ping, né, o comando ping. Agora então a gente vai ver os comandos ls. Então, se você digitar ls com traço L, ele vai aparecer as informações em lista. Se você digitar lt, em lista também. LTRA, em lista, todos os arquivos ocultos, mais as informações desse arquivo. Por exemplo, vamos pegar o arquivo oculto .icons, por exemplo. Esse arquivo então ele tem permissão de gravação, leitura de todos os usuários. E se você reparar aqui temos alguns bytes e a data com o arquivo .icons. Agora, depois do comando ls, a gente viu então o comando ls. Também tem outro comando que é o comando dir, que ele faz praticamente o mesmo trabalho do comando ls. O comando dir -ltra, mesma coisa. Então quer dizer, se você der o comando dir ou ls, tanto faz. Comando cd. Se eu digitar cd, só cd sozinho, ele vai para o diretório onde é a home do usuário comum. Por exemplo, a home do usuário root é em /root, a home do usuário Wanderson é em /home/Wanderson e assim por diante. Dentro desse diretório eu posso digitar então ls para ver o que tem, né? E daí eu posso digitar então os comandos cd barra alguma coisa, por exemplo. Se eu quiser, por exemplo, da raiz e para o diretório /etc, por exemplo, eu só digito cd etc, cd espaço etc, fui para o diretório etc aqui. Agora, se eu quiser ir para o diretório var, por exemplo, eu tenho que digitar então cd /var, porque eu tenho que ir para a raiz primeiro, para depois ir para o diretório normal. Então quer dizer, agora eu já estou dentro do diretório var. Se eu quiser ir, por exemplo, para o diretório, outro diretório lá, por exemplo, vamos pegar o diretório dhcp, por exemplo. Eu digito então cd /etc /dhcp. Veja que eu estou dentro do diretório dhcp. Então quer dizer, se você digita alguma coisa /alguma coisa, você vai para algum lugar. Pois bem, eu vou criar então em cd barra, eu vou criar um arquivinho chamado com o comando tout arquivo.txt. Aqui já temos o arquivo .txt aqui bem no iniciozinho. Agora o que a gente vai fazer com esse arquivo? Eu vou dar o comando mv barra var, aliás, mv arquivo /var. Ou seja, se eu encaminhar esse arquivo .txt para /var, ele vai como /var. Vamos ver. Então ele já está em cd /var. Aqui está ele.
arquivo.txt. Agora eu vou querer mover esse arquivo .txt para YP. Então eu vou dar o comando mv arquivo.txt yp barra. Agora se eu digitar então yp, que é o diretório, barra alguma coisa, por exemplo, arquivo ren.txt, ele vai renomear esse arquivo. Se eu for em cd yp, veja que aqui dentro do diretório yp, ó, arquivo ren.txt, ou seja, ele foi renomeado para esse arquivo. Beleza, agora indo em já fizemos então o comando de mover. Agora então vamos fazer o comando de cópia. O comando de cópia é assim: cp arquivo ren.txt barra. Então quer dizer, eu fiz uma cópia desse arquivo que está aqui, arquivo ren.txt, para, vou dar um ls barra, para a home, para a barra que é o diretório raiz. Então aqui tem uma cópia em barra e temos uma cópia aqui em yp. Bom, esse comando de cópia você pode copiar de um diretório para outro esse mesmo arquivo. Então, pois bem, agora o comando rm. O comando rm, dentro desse diretório aqui, por exemplo, eu vou digitar mkdir. O comando mkdir, então, ele cria diretórios. Eu vou digitar então mkdir diretório. Aqui agora eu já tenho o diretório, arquivo ren.txt. Eu vou dar um comando então de cópia, né? cp arquivo ren.txt para diretório. Beleza, agora eu vou dar um ls diretório. Ele está lá dentro de diretório. Agora se eu der então o comando rm arquivo ren.txt, ele vai dizer assim: remover arquivo comum vazio, y, ele removeu. Agora se eu digitar então rm diretório, ele vai dizer assim: rm, não foi possível remover diretório, pois é um diretório. Então, agora então, para a gente fazer essa remoção desse diretório, rm menos rf diretório. Agora não temos nada dentro desse local. Então, com o comando rm para remover um diretório, o comando rm então remove um diretório, e o comando rmrf, aliás, o comando rm você remove um arquivo. O comando rm com traço rf você remove o diretório se tiver algum arquivo dentro. Claro que você pode remover um arquivo vazio, por exemplo, de um diretório, mas enfim. Com o comando ls também você pode fazer muitas coisas. Por exemplo, ls você pode, dentro do diretório /var /yp, você pode listar, por exemplo, ls barra root. Então quer dizer, agora você não listou o diretório yp, você listou o diretório /root. Por quê? Porque se você pegar qualquer coisa, digitar por exemplo cd barra, se você digitar qualquer coisa, por exemplo ls barra algum diretório, algum diretório, você tem a listagem desse diretório. Então quer dizer, por exemplo, se você der uma listagem ls barra var, então quer dizer que você listou o diretório var sem precisar digitar outro comando. Por quê? Porque você não precisa estar dentro do diretório para listar esse diretório. Você pode estar em outro diretório e listar esse sistema, esses sistemas de arquivos, né, no caso. Bom, eu tinha feito um tutorial, só que ele ficou junto com outro tutorial que era de instalação de um outro sistema. Eu tenho, por exemplo, o comando setup dentro desse Linux CentOS. Eu fiz um vídeo tutorial explicando mais, só que esse vídeo tutorial ficou dentro de um tutorial sobre a instalação do CentOS Server sem interface gráfica. Mas vamos lá. Nessa ferramenta então setup, a gente tem a configuração de autenticação. Você aperta Enter. Se você quiser marcar alguma coisa, você aperta então a barra de espaço,
Tab sempre que você quiser mudar de diretórios. Enter você dá o comando. Por exemplo, configuração da rede, você aperta a seta para baixo, Enter. Aí temos aqui a configuração do dispositivo, Enter. Temos ETH0, Enter. E aqui você tem as informações da configuração da placa de rede. Dá OK, então, né? Salva. Aí temos aqui a configuração do DNS. Você tem toda uma configuração do DNS nessa ferramenta aqui também. Aí temos aqui, quando você quer fazer, por exemplo, uma configuração do serviço sistema, você aperta Enter aqui e vejamos. Veja que quando eu apertar a barra de espaço, ó, eu vou ativar, por exemplo, o serviço... eu vou desativar, por exemplo, o serviço SSHD, que é o serviço DSSH Server. Se eu apertar a barra de espaço aqui, ele vai ser desmarcado. Então quer dizer que sempre na inicialização do sistema, esse SSH não vai ser iniciado junto com o sistema. Se eu apertar a barra de espaço e marcar essa opção, ele vai iniciar junto com o sistema. Eu aperto Tab, Enter no OK e Tab, sair. Essa ferramenta Setup é muito útil quando você não tem uma ferramenta gráfica, por exemplo, para você fazer uma configuração bem razoável desse sistema. Agora o comando Vim. O editor de texto Vim, que é o que eu mais uso nos meus tutoriais, se você não tem instalado o Vim ou tem só o VI, né, que é o VI ou VI, como você queira chamar, então você digita então i1 e install Vim para instalação do aplicativo Vim. Como aqui eu já tenho instalado, então ele diz que é a versão mais recente. Então vamos lá, Vim. Se eu digitar só Vim, ele vai marcar aqui qualquer arquivo, qualquer coisa, ele só vai aparecer essa telinha aqui para mim. Agora se eu digitar aqui Vim arquivo.txt e apertar Enter, ele vai dizer que tem um novo arquivo. Com a tecla eu aperto a tecla Insert para começar a inserir os dados. Eu aperto a tecla Insert para substituir os dados. Eu aperto a tecla Insert para inserir os dados. Então quer dizer, eu vou digitar aqui arquivo de teste do Wanderson. Depois que eu terminei de editar o arquivo, você aperta então ESC WQ para gravar e sair. O comando Vim, no caso aqui, alguma coisa, ele grava o arquivo, tá? Ele grava o arquivo. Então quer dizer, se eu vim aqui com o Vim arquivo.txt e digitar só W, ele grava. Se eu digitar só Q, ele sai do arquivo sem salvar. Digamos que eu vou editar esse arquivo então sem salvar ele, tá? Eu vou apertar ESC aqui. Então eu vou digitar só Q. Ele diz aqui, alterações não foram gravadas, adicione a exclamação para forçar a saída desse aplicativo. Então, quando eu não quero salvar nada desse arquivo, eu só simplesmente quero sair desse arquivo e pronto. Então eu digito Q exclamação. Ele sai sem salvar. Veja que ele não salvou ali o arquivo. Agora eu vou inserir mais alguns dados. Por exemplo, digamos que esse arquivo seja somente leitura. Se eu digitar então WQ e exclamação, ele vai forçar a gravação e vai forçar a saída do aplicativo. É sempre assim que funciona. Então agora, como eu já mostrei para vocês então os comandos básicos, espero que dos próximos tutoriais ninguém tenha mais nenhuma dúvida em relação aos comandos de rede, aos comandos básicos e ao comando de renomear arquivo, mover, copiar, enfim. Até o próximo tutorial e boas configurações. Até mais. Lembrando então que quando você der um comando de saída, é só digitar exit e ele sai, tá? Até o próximo tutorial e boas configurações nos seus sistemas Linux, de preferência CentOS. Até mais então, até o próximo tutorial. Até mais.